Paz, querido, paz, querida. Chegamos aqui à nossa última, como eu diria, reflexão acerca de virtudes essenciais à vida cristã. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta aqui ao vivo. Mas hoje eu ainda preciso e desejo refletir com você acerca de mais uma virtude cristã essencial. Buscar ao Senhor. Nenhuma daquelas virtudes que eu falei aqui ao longo deste mês será alcançada se na minha vida, se no meu cotidiano não houver espaço para que diuturnamente eu esteja buscando ao Senhor. A forma verbal é esta mesmo. Diuturnamente eu esteja buscando ao Senhor. Buscar ao Senhor precisa ser uma decisão irrevogável na minha vida. Eu tenho tempo, eu preciso ter na minha agenda diariamente um espaço para isso, para me aproximar do Senhor, para buscar ao Senhor, para aprender do Senhor e assim manter-me firme, cheio de Espírito Santo e capaz de externalizar cada uma das virtudes que nós refletimos neste mês. Por isso, vamos refletir acerca da importância de buscar ao Senhor dia a dia na minha vida. Para tanto, eu quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus, Salmos 27 e 24. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir no seu templo. Querido, querida, este é um salmo, mais um salmo, escrito por Davi. Um salmo em que Davi demonstra a sua confiança no Senhor. Agora, essa confiança ela não foi gratuita. Se você ler o verso 1 desse salmo, Davi vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De que me recearei? Querido, querida, Davi, ao olhar para tudo o que acontece ao seu redor, ele não fecha os olhos para as circunstâncias. Sim, ele está enfrentando um momento deveras difícil, lutas, dificuldades, mas pela fé, ele olha para o céu. Pelos olhos da fé, ele contempla o Senhor. E a partir daí, ouça o que eu vou lhe dizer, a partir daí, ele examina o que está acontecendo na sua vida. Ele olha para as circunstâncias não mais com os olhos do corpo, com os olhos carnais, mas ele o faz com os olhos da fé, com os olhos do céu, dado que o Senhor é tudo que Davi, eu e você necessitamos para uma vida segura. Por isso que o desejo de Davi, a escolha de Davi, a decisão de Davi, se não for ainda, precisa ser a minha e a sua. E qual a decisão? No verso 4. Uma coisa eu desejei e eu irei buscar. E o que é que Davi se decide a buscar? Habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E a casa do Senhor aqui refere-se à presença do Senhor. Ou seja, Davi decidiu que na sua rotina diária, buscar ao Senhor era a prioridade. Nós podemos notar aqui que é algo bem singelo que Davi faz. Ele só pede uma coisa. Olha o que ele diz. Uma coisa eu desejei. Porque não dá, querido, querida, para dividir-se em várias coisas. Lembre-se que prioridade só se pode falar no singular. Prioridade só existe uma. E é a prioridade que Davi ensina a mim e a você nesta manhã. Nesta nossa última reflexão deste mês.
acerca de virtudes essenciais da caminhada cristã, é a escolha, é o desejar estar diante do Senhor. A coisa mais importante que eu e você precisamos desejar é estar na casa do Senhor. Então, a melhor resposta aos temores da vida, a melhor resposta às lutas, às dificuldades, às privações, é buscar a face do Senhor. É o que ele vai ensinar nos versos 1 a 3 desse salmo. E aí, a prioridade agora é contemplar e meditar na presença do Senhor. É desta maneira que deve se ocupar a pessoa que ama a Cristo, que ama a Deus e que quer fazer a sua vontade. Ocupar-se em contemplar a face do Senhor. Essa é a essência da adoração verdadeira. Agora, querido, querida, o segredo da confiança que Davi demonstra aqui é um só: obediência. É uma virtude que eu já falei aqui, você pode voltar lá e rever. O segredo para confiar em Deus, não vacilar, não temer, é obedecer a sua palavra. É exercitar diariamente a vontade de Deus. E Davi, ele empenhava, ele separava tempo da sua vida para a comunhão com o Senhor. E aí, nesses momentos de comunhão com o Senhor, ele recebia do Senhor aquilo que precisava para ser forte, para ser perseverante. Davi, ele sabia e nos ensina que a parte mais importante da vida e do nosso dia a dia é aquela que somente Deus está presente. Ou seja, uma prioridade inegociável é buscar a face do Senhor. Então, querido, querida, enquanto eu meditava, você vê que esse mês eu tenho trazido aqui histórias de vida. Eu gosto de fazer isso em janeiro. Janeiro é um mês de recomeço e eu gosto de trazer lições de vida. E eu trago para você mais uma lição de vida de um menino cuja história muda aos 8 anos de idade. Seu nome, Glenn Callahan. Esse menino, ele era lá na sua escola, na escola onde ele estudava, uma escola rural. Isso é vida, tá? Isso não é historinha. Na escola onde ele estudava, ele era o que morava mais próximo. Então, ele era encarregado de todos os dias chegar mais cedo e acender um fogão que havia na sala de aula para aquecê-la, porque o frio era muito grande. E aquele menino, ele, todos os dias, ele honrava aquele compromisso. Quando a professora e seus colegas chegavam, a sala já estava quentinha, aquecida, porque tempos antes ele acendera o fogo, cumpria rigorosamente o seu compromisso. Certa manhã, quando a professora chegou e os alunos também, a escola estava em chamas e ele foi retirado inconsciente, com o corpo queimado da cintura para baixo. Todo o seu da barriga para baixo estava totalmente queimado, tomado por queimaduras de 3º grau. Ele é levado ao hospital quase morto, mas ainda consciente. Ele ouve o médico falar para sua mãe que ele não tinha chances de sobreviver. Segundo o médico disse à sua mãe: morrer para ele seria uma bênção. Mas ele ouviu aquilo, porque o fogo tinha arrasado todo o seu corpo da cintura para baixo. Mas, quando ouviu aquilo, ele tomou uma decisão. Ele começou a buscar a Deus e disse: eu quero sobreviver, Senhor. Então, dias se passaram. Mais uma vez o médico está ali e conversando com a sua mãe. E aí já não fala mais em morte. Ele diz: olha, o seu filho está condenado a viver como um inválido em uma cadeira de rodas. Os seus membros inferiores, ou seja, suas pernas, estão inutilizadas. Mais uma vez ele ouve aquilo e ele ora.
Ele disse: eu vou voltar a andar. Eu vou voltar a ficar de pé sobre as minhas pernas. Mas a verdade é que suas duas pernas estavam penduradas bem fininhas e ele não tinha nenhum controle sobre elas. O tempo passa, aquela criança recebe alta, ele só tinha 8 anos de idade quando essa tragédia acontece. O tempo passa, ele vai para casa, sua mãe todos os dias fazia massagem em suas pernas, massageava a coxa, a panturrilha, tudo, para ver se ele sentia alguma coisa, porque ele disse: eu vou voltar a andar. E a mãe todos os dias fazia aquela massagem e ele não sentia nada, nem dor, nem sensação, nem controle, nada. Porém, ele não desistia. Ele continuava a buscar a Deus, dizendo: Senhor, eu quero voltar a andar. Certo dia, a mãe pegou a cadeira de rodas que ele estava e levou para o quintal da casa para que ele pudesse levar um pouco de ar fresco. Ele então parou, olhou para a cerca que estava a poucos metros de onde ele estava e ele tomou uma decisão. Ele se jogou no chão, começou a rastejar com as mãos e com muito esforço ele agarrou-se na cerca e começou a se levantar com a força dos braços. As pernas não funcionavam. E aí ele começou a se arrastar. Ele arrastava as pernas com a força dos braços no entorno da cerca. No entorno da cerca. E aí, todos os dias ele começou a fazer aquilo. Sabe quando você pisa no capim muito tempo e faz um caminho? Pronto. O esforço dele foi tanto que ele acabou fazendo um caminho ali, ao lado da cerca, de tanto se arrastar, porque ele queria andar. E ele buscava a Deus todos os dias, dizendo: Senhor, eu quero andar. E ele decidiu: eu vou andar. Depois de muitas massagens que a mãe fez nas pernas, depois de se arrastar muito por ali, de muita fé, de muita busca do Senhor, um dia ele se colocou na cerca e sentiu que poderia firmar as pernas. E ele firmou e soltou a cerca. Ele ficara de pé depois de muitos meses. E ele começou a se alegrar. Dias depois ele começou a dar alguns passos segurando na cerca, meio vacilando, a perna tremendo. Tempo depois ele começa a caminhar sem as mãos na cerca. Pouco tempo depois ele começou a ir caminhando para a escola. Depois ele decidiu que ia para a escola correndo e começou a correr pelo simples prazer de correr. O tempo passa, aquele menino cresce, vira um adolescente, um jovem, e ele vai para a faculdade. E na faculdade ele é escolhido para a equipe de atletismo daquela faculdade. Ele continua sua vida acadêmica, sua vida de atleta, e mais tarde, aquela criança que ninguém esperava que sobrevivesse, e tendo sobrevivido, ninguém esperava que andasse, ele tornou-se um atleta olímpico. Ele começou a correr e ele bateu o recorde mundial de velocidade numa corrida de 1 milha, 1.600 metros mais ou menos. Aquele menino, condenado pela medicina, desenganado pelos médicos, tempos depois virou um jovem e bate o recorde mundial de velocidade em uma corrida de 1.600 metros. Entre os anos de 1932 e 1934, ele se tornou o homem mais rápido nessas corridas de 1 milha. Tempos depois também, ele conquista uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Então, em 1938, ele se torna o homem mais rápido do mundo, estabelecendo um novo recorde mundial que já era dele. E ele, ainda nesse ano de 1938, já um atleta de ponta, ele defende também a sua tese de doutorado na Universidade de Nova York. Tudo isso porque ele buscou ao Senhor e não aceitou ficar prostrado.
Querido, querida, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é como está a tua vida nesse momento, mas de uma coisa eu sei. Se você e eu decidimos diariamente fazer a escolha que Davi fez e ir atrás da escolha de buscar ao Senhor, de colocar diante dele nossos anseios, nossos planos, nossas súplicas, nossos desejos, não tenha dúvida de que o Senhor enviará o que for necessário para que você possa alcançar o seu objetivo. Eu não estou dizendo que será fácil, é só olhar a luta deste rapaz. Mas se eu e você colocarmos o Senhor como prioridade na nossa vida, se eu decidir que o Senhor será o alvo, será a minha prioridade, a palavra de Deus se cumprirá na minha vida, porque o próprio Jesus declarou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, querida, que a minha escolha, que a sua escolha neste dia seja a escolha de Davi, buscar o Senhor e contemplar a sua face, e que Ele assim nos abençoe. Querido, querida, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê esta força para continuar. Santo Deus e Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Toda honra, glória, louvor e adoração pertencem única e exclusivamente a Ti. Por isso estamos aqui, Senhor, para dizer-te obrigado. Obrigado por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, aumenta-nos a fé, para que nós possamos ter a sabedoria necessária de buscar a Ti, para que Cristo e o Senhor sejam a prioridade na nossa vida, para que possamos ver, contemplar o Teu agir na nossa existência. Toma, Senhor, em Tuas mãos este querido, esta querida, que conosco compartilha desta oração, talvez triste, desanimado, desanimada, que o exemplo deste jovem, desta criança, Senhor, traga ânimo para essa vida. Que o testemunho de Cristo, que o amor de Cristo, que morreu por nós, que venceu todas as batalhas, seja um estímulo para este querido, para esta querida. Por isso, toma esta vida em Tuas mãos, aumenta esta fé, aumenta a determinação, ajuda, Senhor, a perseverar, e que este querido, esta querida, possa contemplar o Teu agir na sua vida. Fica conosco e dá-nos um dia de paz. É o clamor que te fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, hoje é dia 23 de janeiro. E se Deus permitir, amanhã, às 6h03 da manhã, estaremos aqui ao vivo, compartilhando com você da palavra de Deus. Então, convide os seus amigos, familiares para amanhã, o nosso retorno aqui ao vivo. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você e toda a sua família tenham um dia de paz na presença de Jesus. Um abraço, querido, um abraço, querida, e até amanhã, se o nosso Deus assim nos permitir.